Salve povo, aqui quem fala é o N. Resolvi trazer esse vídeo numa pegada mais misteriosa porque eu acho que combina mais com a história do caso de hoje. E é isso, aproveitem o vídeo. Tenho certeza que vocês já conhecem ou já ouviram falar de Marilyn Monroe, pois sua imagem é muito presente desde lá atrás até os dias de hoje. Por se tratar de uma figura feminina muito forte como a princesa Diana, ambas expressam bastante influência até os dias de hoje. Marilyn nasceu em Los Angeles no dia 1º de junho de 1926. Ao longo de sua vida, ela foi atriz, modelo e cantora, e considerada por muitas uma das maiores estrelas de Hollywood. Nascida e criada em LA, ela passou grande parte de sua infância pulando entre lares adotivos e orfanatos, já que sua mãe sofria de doenças mentais e era extremamente abusiva com ela. Então, assim que mandaram ela para o hospital psiquiátrico, a Marilyn foi enviada para adoção. Em 1942, ela se casou pela primeira vez aos 16 anos e seu marido foi convocado para lutar pelo seu país durante a Segunda Guerra Mundial. Então ela ficou sozinha e acabou conseguindo um emprego em uma empresa de aviação no ramo da fabricação de drones de luz para a Segunda Guerra Mundial. Foi lá que ela conheceu o fotógrafo da First Motion Picture e iniciou a carreira bem-sucedida de modelo, que ajudou muito ela a assinar os contratos com pequenos filmes. E logo depois, ela já assinou um contrato com a Fox, e a sua carreira como atriz rapidamente decolou. Ela adotou o nome de Marilyn Monroe e suas personagens começaram a fazer muito sucesso entre o público feminino, pois elas se identificavam cada vez mais com ela. Sem contar que o charme de Marilyn era considerado por muitos como sem igual. Sua beleza natural e suas curvas também chamavam bastante a atenção do público masculino. E apesar de muitos acharem que a Marilyn tinha a carreira perfeita, uma vida sem problemas, com rios de dinheiro e tranquilidade, ela na verdade não era bem assim. Pois quanto mais sucesso ela fazia, mais pressão colocavam em cima dela para que ela fosse perfeita, chegando ao ponto de negociarem cirurgias plásticas na intenção de deixarem ela mais bonita para os filmes fazerem mais sucesso. Ela chegou sim a fazer uma série dessas cirurgias, como uma rinoplastia e uma mentoplastia, que é uma cirurgia no queixo, e ela fazia tudo em segredo, sumindo por alguns dias. Aparecia, se recuperava e ia lá fazer os filmes. Mas as pessoas reparavam que ela estava um pouco diferente, mas não sabiam o porquê disso. Já não bastando a pressão descomunal de Hollywood em suas costas, os paparazzis não a deixavam em paz, chegando a persegui-la, o que tornava tudo ainda mais estressante. Então, em determinado ponto, ela se divorciou do primeiro marido e depois teve vários casos com pessoas famosas e influentes em Hollywood. Inclusive, um dos casos mais famosos que ela teve foi com o presidente John F. Kennedy e seu irmão Robert Kennedy, que era ministro da Justiça. Isso nunca foi confirmado, mas existem tantas histórias sobre isso que meio que todos sabem que isso aconteceu. Então, a Marilyn fez muito sucesso no cinema, gravando vários filmes, e apesar de sua carreira ter durado apenas uma década, seus filmes arrecadaram mais de 200 milhões de dólares enquanto ela estava viva. Vale dizer que isso era muito dinheiro na época. A sua vida particular sempre despertou muito interesse nas pessoas. E durante a sua carreira ela lutou ativamente contra o vício em álcool e também contra a depressão e a ansiedade, que na época não eram tão comuns assim. Ela teve 2 casamentos altamente midiáticos, que foi com o jogador de beisebol Joe Maggio e com o dramaturgo Arthur Miller, ambos terminando em divórcio. E agora eu vou falar sobre a morte da Marilyn pela perspectiva das pessoas que estavam lá. Acredita-se que ela tenha morrido por volta da meia-noite do dia 5 de agosto de 1962. Inclusive o dia da gravação desse vídeo. Então, algumas horas antes disso, no dia 4, por volta das 7 horas da noite, seu ex, Joe Maggio, o jogador de beisebol, ligou para ela. Inclusive, depois do divórcio, eles dois ainda continuaram se vendo e sendo vistos juntos. Então meio que eles ainda tinham um caso. E nesse dia ele ligou para ela e não se sabe direito o que eles conversaram. Muitas pessoas acreditam que ele ligou para dar um basta na relação dos dois. E quando perguntado, ele disse que ela estava super bem, que eles tiveram uma conversa, abre aspas, normal. Mas muitos acreditam que ele ligou para dar um fim no relacionamento dos dois, de uma vez por todas. Vale lembrar que a mídia da época, a forma em que tudo era transmitido, transformava qualquer palavra fora de contexto em uma manchete de jornal. Então, acredita-se que nenhum deles falavam a verdade, mesmo que para a polícia, pois se o único jornalista conseguisse informações privilegiadas, seria o fim de suas respectivas carreiras. E nesse mesmo dia, o ator Peter Lawford, que era casado com a Patricia Kennedy, irmã do presidente John Kennedy, ligou para Marilyn
convidando ela para uma festa que aconteceria na casa dele. Marilyn, então, recusou o convite e disse que queria ficar mais na dela e sozinha. Então ele começou a achar isso um tanto quanto esquisito. Então, ele ligou para a governanta dela, que morava com ela. Governantas são algo mais próximo de caseiros que cuidam das casas dos proprietários muito ricos. E ele pediu para que ela ficasse de olho na Marilyn, porque ela estava meio esquisita e parecia meio triste. Então, segundo a governanta, algumas horas depois, ela foi até o quarto da Marilyn, por volta das 10 da noite, e a luz ainda estava acesa. Mas tudo estava em silêncio, e ela preferiu não incomodar, e foi dormir. Então, em uma das versões que a governanta contou, ela disse que acordou por volta das 3 horas da manhã e que ela tinha sentido que algo estava estranho. Ao ir até lá, ela se deparou com a luz ainda acesa, o que era bem estranho. Bateu na porta, mas não obteve resposta, e quando chamou pela Marilyn, também não obteve resposta. Ela tentou abrir a porta, mas a mesma estava trancada. Então ela ligou para o psiquiatra da Marilyn, que já estava cuidando da Marilyn, e estaria à disposição dela 24 horas por dia. Inclusive, era ele que administrava a maioria dos remédios que a Marilyn tomava. Às 3 da manhã, ele vai até a casa dela, vai até o quarto, bate na porta e ninguém responde. Logo, ele vai até a janela do quarto para ver o que aconteceu e vê a Marilyn deitada na cama, de bruços. E ela estava nua. Ele decide então quebrar a janela para entrar no quarto. Muitas pessoas acreditam que a janela não foi quebrada por fora, e sim por dentro. Inclusive, como foi encontrada a janela, dá mesmo a entender que foi por dentro e não por fora. A morte foi confirmada pelo médico que chegou na casa por volta das 3h50 da manhã. E que para ele parecia muito estranho porque toda a cena parecia ter sido montada. Pois a atriz até segurava um telefone e tinha um frasco vazio de remédios, mas nenhum copo de água próximo. Então como ela teria engolido cerca de 40 comprimidos sem nada, no seco? Inclusive, os dois se contradisseram várias vezes durante os depoimentos. Uma hora disseram que encontraram a atriz por volta das meia-noite, mas demoraram para chamar alguém. E depois fala que chamou o psiquiatra e encontrou o corpo às 3 horas da manhã. Essa foi a primeira versão. Outro fato é que o primeiro policial que chegou ao quarto morreu em 1988 e sempre afirmou que aquela cena era montada. Até o dia de sua morte, ele sempre disse que tudo aquilo estava montado. Que ele tinha certeza que ela não tinha morrido daquela forma e que não havia sido por overdose de remédios, porque a cena era muito perfeita, muito estranha e nada fazia sentido. Sem contar que muitas das coisas da cena estavam sim meio suspeitas, e tudo que aconteceu no dia em questão, também no dia anterior, foram muito estranhas. Como eu disse pouco tempo atrás, o Peter, o ator que ligou, chamando ela para a festa, ligou novamente por volta de 1 hora da manhã e foi avisado de que ela estava morta, sendo uma das primeiras pessoas a saber. E tem algumas versões que os outros que estavam na casa só foram saber da morte dela por volta das 3 horas da manhã. Então, como ele saberia às 1 hora da manhã? Percebem que simplesmente não bate? Fora que notificaram a polícia às 4 horas da manhã, então como ele saberia? Também tem um depoimento dos paramédicos. Eles contam que ao chegarem na cena, ela estava nua. E não tinha água, não tinha álcool. Eles perceberam também que a respiração dela estava muito fraca e o pulso muito acelerado. E ela estava inconsciente. Eles dizem que o corpo estava tão arrumadinho na cama que parecia que ele estava dormindo. Inclusive, o paramédico chegou a afirmar que, se fosse mesmo uma overdose, ela sentiria tanta dor que seu corpo iria se contorcer e não ficaria deitada plena na cama. Também não tinha vômito no quarto. E no estômago não foram encontrados resquícios de tinta amarela durante a autópsia, que era a cor da cápsula dos calmantes que ela tomava. No entanto, no cólon, sim, apresentava uma alteração de restos de hidrato de cloral, que é um outro tipo de sonífero. Indicava, sim, a introdução da substância pelo reto, por meio de um supositório ou seringa. Ou seja, dessa forma, pelo reto não teria sinais no estômago, nem marcas, muito menos na boca dela. O que demonstra claramente uma forma de administrar a droga, de uma forma que não deixasse marcas ou sinais no corpo dela. Então, na autópsia, o legista conclui que Marilyn foi sim vítima de uma overdose, em decorrência de um provável suicídio. E logo depois, vieram os resultados dos exames seguidos por um tipo de acobertamento, sendo ele feito ou de alguém ou de algo. Um fato curioso é que existem duas versões de como a Marilyn estava emocionalmente quando tudo aconteceu. Algumas pessoas diziam que se tratava de uma época difícil para ela em decorrência da depressão e do álcool, sem contar o fato de que ela havia perdido alguns filhos durante as suas tentativas de engravidar. Fora todos os abusos que ela sofreu em sua infância, que foi algo que a marcou demais. Enfim, Marilyn sempre apresentou um receio de que um dia fosse acabar igual sua mãe, internada em um hospital psiquiátrico.
Porém, existem pessoas que pensam o contrário e dizem que ela estava na melhor fase da vida dela e também de sua carreira. Apesar de ter sido recusada em um papel que estava prestes a fazer, ela tinha conseguido um outro bem melhor. E algumas pessoas muito próximas dela acreditam que ela não teria motivo nenhum para cometer suicídio. Porém, a Marilyn já tinha tentado se matar cerca de 4 vezes antes de sua morte, o que reforça um pouco a ideia de que, apesar de tudo, ela pode sim ter cometido suicídio aquele dia. Só que nesse meio tempo, surgiram um monte de depoimentos tortos, coisas desaparecendo, documentos perdidos, o que acabou gerando uma brecha para várias e várias teorias que abrangem esse caso até hoje. Logo, vou introduzir uma aqui para vocês. A primeira teoria, que é com certeza a teoria mais famosa, é a de que a Marilyn sabia demais, pois ela tinha um caso com Kennedy e com o irmão dele, que era ministro. Logo, possivelmente podem ter vazado coisas ou ela pode ter ficado sabendo por meio dele. E ter ocorrido uma queima de arquivos bem elaborada, pois apesar de tudo, se tratava de uma das pessoas mais famosas e influentes vivas da América na época. Talvez na tentativa de preservar a imagem ou a integridade da família Kennedy, ela tenha sido assassinada. O que reforça isso é que, entre 1960 e 1962, a Marilyn e o presidente John F. Kennedy foram vistos em público cerca de 5 vezes. Inclusive, a irmã de Kennedy dizia que eles iam para a casa dela e passavam horas no banheiro juntos. E entre junho e agosto de 1962, a Marilyn passou a dizer que ela iria revelar tudo o que ela sabia sobre o John, o que não iria comprometer só a carreira promissora dele, mas também a do irmão dele e a segurança nacional. Então essa teoria diz que o próprio Robert Kennedy teria arquitetado o plano junto ao psiquiatra da Marilyn, que o executaria. Então dizem que a pedido de seu irmão, o presidente, Robert teria ido ver a Marilyn, pedindo para que ela parasse de telefonar para a Casa Branca, procurando pelo John, e também dizendo que ele não se divorciaria da esposa para ficar com ela. Entretanto, nesse dia eles teriam acabado se envolvendo, com eles dois ficando ali mesmo e dando início a um triângulo amoroso. O cunhado de Kennedy dizia que os dois passavam a Marilyn de um lado para o outro como se fosse uma bola de futebol americano, e que chegou em um momento em que o John decidiu abandonar ela, e pouco tempo depois, o Bob também resolveu abandonar ela. E foi aí que ela teria ameaçado conduzir uma coletiva de imprensa, contando tudo o que ela sabia, incluindo todos os podres da família Kennedy, os quais ela mantinha muito bem registrados em um pequeno diário de capa vermelha. Então, dentro desses podres, ela havia registrado confissões sobre a Segunda Guerra, inclusive um plano confidencial da CIA para matar o líder cubano da época, Fidel Castro. Ou seja, ela com certeza sabia demais e precisava ser eliminada. Logo, além de todas as coisas que ela sabia, ela também estava cada vez menos disposta a esconder o romance dos dois. Então, do ponto de vista da família Kennedy, isso com certeza seria um problema. Então, quem teria participado do plano seria o Robert Kennedy, o psiquiatra, e também o Peter, cunhado de Kennedy. O tal diário da capa vermelha nunca foi encontrado pela polícia, então como eles teriam colocado em prática esse plano? O psiquiatra dela teria dado uma injeção fatal que teria matado a Marilyn, pois o laudo médico da Marilyn conta que foram administradas doses capazes de matar cerca de 15 pessoas. E quando os legistas pediram análises, todas as amostras de tecido sumiram do nada. Além disso, na hora que os socorristas chegaram, eles iam começar o processo de reanimação, mas o psiquiatra da Marilyn se apresentou como médico dela e não deixou eles começarem o procedimento. Ele exigiu que a máquina não fosse utilizada e ele mesmo começou a massagem cardíaca nela. Segundo os socorristas, ele estava pressionando de uma forma errada e ele com certeza não sabia o que estava fazendo, além de não deixar os dois socorristas ajudarem. Em seguida, ele teria puxado uma seringa com uma agulha hipodérmica, sugando líquido dentro de um vidro vedado por uma borracha, enchendo assim a seringa. Sentiu as costelas da Marilyn e, em uma primeira tentativa desajeitada de aplicar a substância no coração dela, que é o procedimento comum de reanimação, ele acabou batendo em uma das costelas. Logo, um dos socorristas conta que ao invés de tirar e tentar novamente, ele simplesmente continuou. E eles afirmam ter ouvido o som da costela se quebrando, então eles têm certeza que o osso se partiu naquele momento. E que o psiquiatra não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo. Fora que algumas pessoas também dizem que o próprio psiquiatra também era um dos amantes da Marilyn. Então os irmãos Kennedy conseguiram persuadir ele por conta disso, para que ele participasse do plano e entrasse. Então, dentro dessa mesma teoria tem mais uma versão. E nela diria que no dia da morte, o Robert Kennedy, o psiquiatra, e o Peter foram até a casa dela para tentar convencê-la a entregar o diário. Tentaram, mas ela disse que não ia entregar.
E após eles discutirem, um dos guarda-costas do Robert acabou injetando a primeira dose intramuscular de pentobarbital, que por sua vez acabou ganhando ainda mais um reforço de uma dose maciça injetada via enema. Quem sabe aquele dia o Peter ligou para ela, não para convidar para a festa, mas sim para avisar que iriam passar ali e que eles precisavam conversar. Então, eles deram a primeira dose e assim que ela ficou desacordada, eles logo começaram a procurar pelo diário. E eu acredito que se esse diário realmente existia, eles encontraram, porque a polícia nunca encontrou. E no corpo da Marilyn, quando já estava no necrotério, apresentava sim algumas manchas que denunciavam injeções que o guarda-costas deu, o que tira completamente a hipótese de suicídio que foi defendida pela polícia de Los Angeles, porque não tinha como ser suicídio desta forma. Então, basicamente nessa teoria, ela havia sido pressionada para entregar o diário, se recusou, foi sedada e veio a falecer enquanto eles procuravam o diário. E assim que encontrado, eles meteram o pé e ligaram para o psiquiatra dela, que logo se deslocou para a casa dela e se certificou de que ela estava morta mesmo, injetando mais uma dose cavalar nela via enema. A segunda teoria diz que Marilyn acabava ouvindo várias coisas confidenciais e que ela foi juntamente do presidente em uma base militar observar coisas que caíram do espaço e cadáveres. Então, a Marilyn ficou aborrecida porque os dois irmãos decidiram parar de ver ela e resolveu ameaçar dizer tudo o que ela já sabia. Nessa mesma época, a maior prioridade era levar o homem à lua. Então ninguém poderia saber desses assuntos confidenciais, pois muito dinheiro estava em jogo. Então, muitos acreditam que a Marilyn sabia de muita coisa por estar envolvida com os Kennedy. E dentre essas coisas, o governo estava tentando encobrir as atuais visitas de OVNIs em solo americano. E ela expor isso a público poderia acabar com tudo. Essa teoria, inclusive, faz pouco tempo que voltou a ser falada por um ufologista famoso que documentou vários elementos críticos dessa parte da história, acreditando que isso levou à morte de Marilyn na intenção de encobrir toda a história. Logo, em agosto de 2018, os Estados Unidos divulgou documentos secretos que estavam arquivados por mais de 50 anos, o que afirma que a Marilyn teria abortado um filho fruto de seu relacionamento secreto com o irmão de John Kennedy. Então essa teoria é bem bizarra e não faz muito sentido. Mas sim, tem muita coisa que os Estados Unidos escondem e que não dá pra ter certeza de nada. Fora que tanto a Marilyn quanto o John, quanto o irmão dele, foram assassinados. Então realmente não dá pra saber. A terceira teoria é a menos conhecida, mas ela conta que o psiquiatra e a governanta executaram todo esse plano para abafar o caso dos Kennedy, ou a ordem da máfia, que teriam sido contratados por ele. E essa teoria existe porque o Robert Kennedy era muito ligado à máfia. Inclusive, existem vários artigos e documentos que comprovam isso. Então, nessa teoria, a máfia teria matado a Marilyn para se vingar dos Kennedy, ou mesmo para impor respeito nas negociações de ambos, já que os Estados Unidos era comandado por chefões do crime naquela época e toda a arma era utilizada sem medição de esforços. Um fato interessante é que um dia antes de sua morte ela foi vista com um mafioso muito influente, o que indica que possivelmente a máfia teria conseguido um papel importante em algum filme para Marilyn como isca, e dando a entender que ela teria um caso com um assistente desse homem, mais tarde sendo morta por 5 homens enviados por este mesmo cara, por simplesmente saber demais. E esse foi o vídeo. Comenta aí embaixo qual teoria faz mais sentido pra você e não esquece de deixar o like. Vocês não têm ideia do quanto isso me motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para pessoas que, assim como eu, gostam de vídeos de mistérios. Muito, muito obrigado por assistir até aqui. Falou!